Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o podcast sobre BD da Antena 1. Eu sou o Rui Alves de Sousa e está cá o quinzeneiro Luís Bernardino. Olá, Luís. Agora Olá. ia dizer olá, Bernardino. Olá, Luís. Não, tudo bem, podes-me chamar, já me chamaram coisas piores. Bernardino Luís podia ser o nome de um cantor pimba. Pá, isso Senhoras e já faz senhores. lembrar aquela coisa do Mr. Bean, não é? A entrevistar o Elton John, porque é que ele se chamava Elton John e não John Elton. Sim, Porque, exato. pronto, isso agora estavas-me a fazer lembrar essa questão, mas pronto. Mas, O Mr. Bean, não, o Rowan Atkinson. O Rowan Atkinson, Porque ele não estava em modo exato, Mr. Bean. Nessa... Um homem que é muito bom a falar também, não é só na comédia Exato. física. Muito bem. Já vamos aos livros. Antes disso, há aqui algumas coisas para falar. Nós há algum tempo mencionámos aqui de que estava a ser preparada uma ópera à volta das muitas mortes de Leila Starr, a história desenhada pelo Filipe Andrade e com argumento do Ram V. Há uns dias um colega aqui da Antena 2, o Paulo Alves Guerra, partilhou comigo uma notícia da Lusa que diz que já há data de estreia para esta ópera em outubro no Minnesota, nos Estados Unidos, a ópera de Minnesota, com música de Kamala Sankaram e libreto de Minita Gandhi, com a orquestra e o coro da ópera de Minnesota dirigidos por Christopher Franklin. E já agora também digo o elenco: tem a soprano Lila Subramaniam, o tenor Omar Najmi e o barítono Efraim Solis, cenários de Mimi Lian. Enfim, nós, quando As Muitas Mortes de Leila Starr foi lançado por cá em Portugal, falei com o Filipe Andrade. É uma história de que gosto muito, estou muito curioso para ver o resultado disto. Não sei se vamos ter a oportunidade para ver cá ou não, vamos ver. Talvez consigamos ver através da internet. Sim, através das transmissões. Agora é cada vez exato. mais nos cinemas de óperas, é cada Cinemas, vez mais nos recorrente. streamings, etc. Pode Sim. ser que eventualmente venham a aparecer. Sim, vamos ver o que é que reserva esta eu ópera, que estreia a 31 de outubro no Eu Minnesota. espero é que à boleia disto seja editada a outra obra. Era não isso, é? já está apontado Pois, pela Kingpin Books sair este ano o Rare Flavors, Pois, porque, aliás, eu curiosamente à boleia... que é uma bela história também. Eu li Pois em é que à inglês. boleia disto, eu por acaso ainda não li, mas à boleia disto há muita gente a comentar precisamente isso, que gostam muito mais dessa história do que das muitas mortes. Acham original e tal, mas que acham É que... completamente diferente, não Sim, dá para até porque comparar. depois a questão Esta é que... coisa de estarmos sempre a comparar tudo também chateia-me um bocadinho. Eu acho que tem muito a ver até com o Ramvi, mais do que propriamente com o Filipe, porque há muita expectativa por causa de algumas histórias que ele fez do Batman, etc. E acho que depois as pessoas pegam nessa bitola e depois começam à procura de tudo. Quando as histórias são diferentes, os enquadramentos são diferentes, Totalmente etc. diferentes. Portanto, Sim. não será. Mas espero que realmente venha aí o novo livro. Sim, está apontado pela Kingpin Books, já foi anunciado, portanto ainda este ano teremos o Rare Flavors em português. Entretanto, ainda, também acho que chegámos a falar por aqui de que havia a ideia de se fazer uma nova série do Lucky Luke. Exatamente. Já tem data de estreia, Disney Plus, na próxima segunda-feira, aliás hoje. Exatamente, Hoje, para quem nos está a ouvir no próprio dia, não é? Lucky Luke em live action, protagonizado por Alban Lenoir. Tem também Billy Blanc a ser uma jovem de 18 anos que vai ser uma espécie de sidekick do Lucky Luke. Há um trailer a circular. Eu honestamente não estou com muita fé nesta série de 8 episódios. Pois. Parece que tem um look muito genérico e eu percebo que o Lucky Luke seja uma criação franco-belga, mas gostava de ver a falar inglês, porque isto é uma paródia dos westerns e acho que se perde muito nesta versão. Não há nada de característico. Olha, vamos lá falar aqui um bocadinho, pronto, já me vou esticar, não é? Não, podes à vontade. Mas é curioso porque nós vemos aqui, e nós iremos falar disso neste programa também, por exemplo, as mangás andam muito à boleia Dos animes, sim. dos animes. Há ali uma grande ligação e às vezes há mangás que resultam por causa dos animes e vice-versa, e os animes que resultam por causa dos mangás. Curiosamente, a banda desenhada franco-belga nunca teve a boleia, apesar dos vários filmes do Asterix, daquelas séries do Michel Vaillant da Hanna-Barbera e coisas do género, do Tintin, o próprio Tintin, da Belvision. Sim, sim, não tem a mesma... Nunca teve pujança. Ali uma grande... Estou-me a lembrar do Blake e Mortimer também, que também foi. Acho que os projetos que têm dado mais que falar à volta da BD franco-belga são, por exemplo, a adaptação do Assassino pelo David Fincher, ou seja, uma produção americana,
quando o Spielberg também fez o Tintin, ou seja, é sempre também. quando é do exterior, não é? Mas mesmo esse Tintin também não teve aquele impacto, o Tintin do Spielberg não teve o impacto que havia uma grande expectativa e não teve aquele impacto. Aliás, ele tinha logo a ideia de adaptar mais outros 2 livros, etc. Sim, aquilo ficou um bocado parado. No limbo, etc. Ainda aparece como um projeto em desenvolvimento, mas é curioso que realmente parece que as bandas desenhadas franco-belgas são realmente construídas para serem lidas nos álbuns. Sim. E parece que não resulta, seja em live action, seja em desenho animado, tal, parece que falta sempre ali qualquer coisa. Também, entretanto, foi anunciado um projeto do Blake e Mortimer à volta da marca amarela. Sim. Vamos ver. Aliás, acho que mesmo em inglês. Ainda ontem vi uma fotografia. Já estão em rodagem, é isso? Não sei se estão em rodagem, mas pelo menos já há umas fotografias, não sei se é testes, o que é, mas pronto, não confesso que também não tenho assim uma grande expectativa, apesar que lá está. Acho que talvez seja mais fácil. Sim, e é um livro bastante cinematográfico, não é? A marca amarela. Exatamente. E acho que vai ser rodado em inglês, portanto lá está, em vez de estarem a pô-los a falar francês. Mas enfim, se tiverem curiosidade, esta versão do Lucky Luke em 8 episódios estreia hoje, já estreou na Disney Plus. Digam o que acharam. Eu vou passar, honestamente, não me. Vou espreitar. Vou espreitar. Para depois dizer mal, não é? Ou para dizer bem, posso dizer para bem. dizer bem. Entretanto, daqui a uns dias, aliás, amanhã já. Isto é uma dinâmica para. Uma pessoa grava à quinta-feira e de repente o resto da semana que vem está todo trocado. Mas amanhã, no Funchal, vai acontecer a primeira Batalha dos Desenhadores na Feira do Livro do Funchal. Uma arena de desenho ao vivo. Jovens artistas e fãs de BD vão criar imagens em 5 minutos com temas surpresa ligados a Camilo Castelo Branco e José Vial Moutinho. Isto é uma iniciativa engraçada, não é? Quer dizer, assim, um pouco fora da caixa. Aliás, ao fim e ao cabo é uma ideia que vem de um festival de banda desenhada e, portanto... E também com a participação da 7ª Dimensão, a livraria. A dinâmica livraria de lá. E eu acho muito curioso e acho que até é uma ideia que se calhar é muito capaz de resultar em outros festivais de banda desenhada cá por Portugal, porque é sempre uma hipótese de se descobrir, se calhar, novas personalidades, de elas estarem a conhecer. Acho que tudo o que sejam oportunidades são de aproveitar. Claro, exatamente. Portanto, amigos que estejam pela ideia. Exatamente, amigos que estejam no Funchal, mesmo que nunca tenham feito banda desenhada, aproveitem. Exato. Pode ser que descubram uma nova paixão. Entretanto, este fim de semana aconteceu o Louri BD, aliás, desde segunda até domingo aconteceu a 4ª edição do Festival da Banda Desenhada da Lourinhã, como eu disse há pouco. Tu lá estiveste? Não, já estou a falar do futuro. Sim, é isso, estamos a falar do futuro, porque estamos a gravar na quinta-feira. Eu este ano não pude ser o Cicerone de serviço ao longo de sexta, sábado e domingo, como tem sido habitual. Estive só no domingo. Depois falaremos aqui, nem que seja fazer um apanhado com algumas pessoas que tenham estado por lá. Mas eu espero mesmo que a gente fale sobre isso, uma vez que vai haver lá os encontros do Estado da Nação da BD, não é? O Estado da Nação, a bem da Nação. A bem da Nação, e que normalmente esses encontros até depois costumam resultar em escritos, não é? No ano passado não aconteceram, mas normalmente esse tipo de encontros depois costuma-se fazer uma súmula sobre tudo aquilo que se disse e, portanto, o ano passado não fizeram, se calhar estão a aguardar e este ano fazem do ano passado e deste ano. Sim. Espero que realmente saia alguma coisa escrita de todas aquelas comentários, decisões, etc., que faça e, portanto, que depois venha a ser publicado. Sim, vamos ver se isto vai servir para alguma coisa, para além de ser para os mesmos do costume, como a maior parte destas iniciativas acaba por ser, e dizer só também que... Eu, por exemplo, lembro-me que o ano passado o Paulo Monteiro falou, e este ano espero que ele faça uma súmula sobre isso, sobre os eventuais contactos que haveria entre o Festival de Beja e o ISPA Comic, que nós falámos da última vez,
portanto, que haveria alguns contactos. Portanto, este ano já ocorreu o ISPA Cómic. E ele também vai falar do futuro Museu da Banda Desenhada. Portanto, pode ser que, entretanto, a gente saiba mais alguma coisa qual foi o desenvolvimento daquilo que foi falado o ano passado. Exatamente. Vamos ver. Dizer só que eu só estou lá domingo porque este ano fui convidado a ser parte do júri, a fazer parte do júri das competições de curtas e médias metragens da Monstra, Festival de Cinema de Animação de Lisboa. Isto vai acabar no sábado, portanto, a parte do meu trabalho lá, portanto, só consegui ir lá no domingo, Pronto, mas isso também não impediu... Eu também vou tentar lá ir no domingo para te avaliar a tua prestação. Mas aquilo que eu ia dizer é, apesar de só poder ir no domingo, a malta da Escorpião Azul não impediu que eu tivesse o dia inteiro de coisas para fazer, não é? Mas enfim, depois falaremos sobre isso. Depois vou ver a tua prestação. Eu vou levar aquelas raquetes com os números para te dar a pontuação. Não, isto vai ser, enfim, vai ser bom. Entretanto, tu foste ao Panteão e não foste ver nem a Amália nem o Eusébio. Acho que estão os dois no Panteão, não é? Estão, sim, senhora. Mas foste ver uma exposição que está por lá até dia 28 de junho. Pois olha, eu por acaso cheguei lá até um bocadinho mais cedo, fui ver uma exposição que é Os Modos de Ver, que é um convite à descoberta de diferentes representações que o Panteão tem motivado. Fui lá não só porque sou amigo pessoal do diretor do Panteão, mas também porque o Luís Louro me tinha dado uma dica para passar por lá. E assim aproveitei para ver dois amigos, ao fim e ao cabo. Sim. E é uma exposição muito interessante, porque eles fizeram uma grande investigação à volta de... Porque, pronto, para quem não sabe, o Panteão esteve durante anos e anos, foi uma obra que esteve parada, e por isso é que o Panteão é a Igreja de Santa Engrácia, e por isso é que é aquela história daquele comentário que se fazia muito das obras de Santa Engrácia, porque aquilo foram anos e anos que aquilo esteve ali parado, com várias hipóteses de conclusão, mas depois havia imensas hipóteses, mas nenhuma avançava. Pronto. Até que finalmente... já no século XX é que foi acabada. E então eles conseguiram arranjar os vários planos de várias situações, e depois até fizeram uma exposição mais alargada com fotografias. Há uma série de fotografias, há inclusive fotografias de fotógrafos famosos que eram inéditas e que estão a ser apresentadas pela primeira vez, etc. É muito interessante. E pronto, e temos lá duas vinhetas do Luís Louro, em que se demonstra que realmente o Panteão aparece em imensas coisas, desde filmes, livros, capas, fotografias, banda desenhada, etc. Foi uma exposição, a exposição é muito interessante. Ela vai lá estar, desculpa-me lá, deixa-me só aqui ver a data, ela vai lá estar até junho, até 28 de junho. 28 de junho. Pois, vai lá estar, e é uma exposição muito interessante para quem realmente passar por lá. Aquilo fica ali mesmo ao lado da Feira da Ladra, de maneira que quando forem à Feira da Ladra passem por lá, deem uma espreita dela, porque merece a pena, até porque depois até o próprio circuito da exposição é muito interessante, porque é por dentro do próprio monumento, e há alturas que aqui parece que estamos a quase andar ali numas catacumbas e umas coisas assim muito curiosas. Curiosamente também, antes da inauguração desta exposição, foi a apresentação da edição do Tintim em mirandês, dos Charutos do Faraó em mirandês, que surpreendentemente não foi editado pela ASA, foi editado pela Casterman, mas que eu por acaso cheguei mesmo na parte final, mas que também sei que também estavam lá bastantes pessoas, e que também aparentemente será uma tentativa de divulgar mais livros em mirandês. Les Charutos de Faraó. Exatamente. Exato. Uma edição que foi da Casterman e não da ASA, não é? Que não foi da ASA. Pois. A ASA ainda lançou Asterix em mirandês, mas Tintim em mirandês já não foi, que é a ASA que tem os direitos do Tintim em Portugal. Pois, não sei. Ouvi lá dizer que a ASA não teve interesse em fazer isso. Não sei se é verdade ou não, mas também mas é um bocado estranho ser a própria Casterman
a lançar. Não é? Pois, parece que a iniciativa partiu mesmo portanto, não Dos sei se é autores do da tradução, instituto, se é algum instituto, se é alguma coisa, partiu dos próprios autores, mas que a ASA não se mostrou interessada e eles então decidiram partir logo mesmo para a própria Casterman, que sim, que aceitou. Eu há muito tempo, nos primórdios deste Pranchas e Balões, falei com os tradutores em mirandês do Asterix e o Grifo, na altura. E acho que é uma iniciativa muito louvável. Eu lembro-me há bastante tempo atrás, quando saiu o primeiro livro de banda desenhada, que acho que foi o Asterix o Galês, não estou em erro. E depois ainda houve o Grande Fosso numa edição especialíssima. Mas saiu na mesma altura, saiu os Lusíadas do José Rui, em mirandês. Exatamente. E a apresentação foi feita na Fundação Mário Soares, ali em frente ao Parlamento, e o próprio Mário Soares ainda era vivo e fez a introdução e etc. Havia uma grande vontade, porque também havia muita vontade de fazer muitos livros em mirandês e mais banda desenhada. Havia a hipótese de todos os Asterix, etc., por aí fora. Pronto, não sei qual é que foi a recepção, se por isso é que terão feito alguma alteração sobre as ideias, não sei. Não, vamos ver. Também o Tintin tem uma projeção não tão grande hoje em dia como o Asterix, não é? Rui, é um bocadinho curioso porque há uma loja no Porto que é o Tintin por Tintin, que eu já... Uma bela loja, gosto muito de lá. Eu tenho a sorte do meu irmão viver no Porto e de volta e meia vou lá frequentar, vou lá visitá-lo e vou lá de vez em quando lá à loja. E eu não posso nunca demorar lá muito tempo, porque senão é uma seca de todo tamanho para o meu irmão e para a minha cunhada, porque ficas eu ali fico a lá falar. a conversar e aquilo dá para pano para mangas de tudo e mais alguma coisa. E o que é muito curioso é que a loja é quase mais conhecida pelos estrangeiros do que pelos portugueses. Porque há montes de colecionadores, e então do Tintin especificamente, e eles depois, por causa da loja ser Tintin por Tintin, eles vão lá muito especificamente. E depois há coisas do género de chegarem lá e comprarem, por exemplo, o diabrete, mas só o diabrete que tenha as histórias do Tintin, ou só o diabrete que tenha a capa com o Tintin. Há muita coisa assim. Portanto, eu acredito que se calhar parte destes livros dos Charutos de Faraó vão parar a colecionadores. Pessoas que não os vão ler, de certeza, mas que vão ter só pelo mundo inteiro mais uma edição, mais uma língua. Mas é uma escolha curiosa do espólio do Tintin. É uma escolha curiosa ter sido este livro. Sim. Aliás, quase certeza que depois irá ser editado o Lotus Azul. Não faz sentido um sem o outro, digamos assim. Sim, exatamente. Eu lembro-me que a primeira vez que li os dois livros fez muita confusão. Era muito novo. Isto foi na altura em que o público fez uma coleção do Tintin, que os livros eram 4 euros. Eram 4 euros cada livro do Tintin. Isto foi em 2003-4. E lembro-me de ler Os Charutos do Faraó e o Lotus Azul e ficar chocado com o contraste, porque o Lotus Azul tem um traço mais antigo do que o dos Charutos do Faraó. Pronto, aquelas coisas de quando as pessoas falam de que o primeiro Tintin foi a preto e branco e os outros foi a cores, têm de perceber que não, houve vários Tintins a preto e branco. Exatamente. E depois houve uma reformulação a cores. Aliás, em que os livros nem foram reformulados por ordem cronológica. A Ilha Negra foi muito depois de outros. Exato. Os Charutos do Faraó depois do Lotus Azul, enfim. E os Charutos Faraó, aliás, havia uma edição da Verbe, mesmo facsimil da primeira. Exato, eu tenho essa edição também. Do primeiro álbum, nem sequer é mesmo, acho que nem é bem a questão de como ela foi editada no Petit Vingtième, mas é a primeira edição em álbum, uma coisa assim. Sim, e o traço é muito mais parecido até com a reformulação para cores do Lotus Azul e lá está, porque até parece que na versão a cores do Lotus Azul o RG não foi redesenhar nada, pegou nas vinhetas e organizou-as. Mas sabes que ao dizeres isso, que ficaste muito admirado. Não, era muito novo, não é? Tinha 8 anos. Mas por isso mesmo é que eu tenho de dizer, é que hoje é o Dia do Pai. Nós estamos a gravar isto muito. E, portanto, é importante e espero que no Dia dos Pais, os filhos aproveitem para dar banda desenhada aos pais, não é? E tenham aproveitado, uma vez que vão ouvir isto a partir de segunda-feira, tenham aproveitado para dar banda desenhada aos pais e que os pais aproveitem para ler um livro de banda desenhada, tenham aproveitado para ler um livro de banda desenhada aos filhos. Eu, pela minha parte, li muitos livros de banda desenhada aos meus filhos. Li e dei muitos livros de banda desenhada.
Houve um que realmente é grande leitor e gosta imenso de banda desenhada e sem ser banda desenhada. O outro não é grande, não é assim grande leitor, mas curiosamente também gosta de banda desenhada, principalmente das tiras. Tem a coleção toda dos Mutts, tem a coleção toda do Calvin, os Mutts, que saudades. Tem assim uma série, tem o Gone, por exemplo, também, tem assim uma série deles, portanto, consegui passar o vício da banda desenhada para eles. Portanto, espero que no Dia do Pai tenham feito alguma coisa disso. E é engraçado falares do Dia do Pai, porque um dos livros do Tintin que o meu pai tinha de infância era Os Charutos do Faraó. Pois, é em francês. Curiosamente, tinha esse e As Joias de Castafiore. Então já estamos na mesma história, porque os 4 primeiros livros de banda desenhada que eu li, que havia lá em casa, eram do Tintin também, ainda da editora Flamboyant. Uau. Portanto, mesmo daquela mesma antiga, com aquela lombada em pele, não é? Sim, mesmo sim. assim, que eram a Ilha Negra, qual era o outro? O Cetro do Autocar, e depois era o Tesouro de Racão Terrível e o Segredo do Licórnio. Mas aquilo foi lido e depois até há essa história, eu não sei se já tinha contado aqui, que era o meu irmão e eu dizíamos a mesma coisa, porque o meu pai lia-nos aquilo. Mas depois, quando nós aprendemos a ler, não encontrávamos a história que o meu pai contava, porque o meu pai depois havia alturas já estava tão farto de contar a mesma coisa que depois começava para ali a pôr assim umas coisas diferentes e não sei o quê, e depois a gente ia à procura, mas onde é que está aquela parte que não sei o quê, e aquilo não estava lá nada. Pronto, claro, é a vantagem dos livros lidos pelos pais. Sim. É a vantagem que tem. Ficam melhores. Dizer só, antes de irmos aos livros, que também falámos aqui há umas semanas da exposição do Vasco Granja na Sociedade Nacional de Belas Artes, entretanto eu já a vi. Olá, Vasco Granja. Não tem nada a ver com banda desenhada, são originais de animação que ele foi reunindo ao longo dos anos, não só dedicatórias, mas também originais de trabalho, as chamadas células de animação. É uma exposição incrível, está até 4 de Abril na Sociedade Nacional de Belas Artes. Fiquei um bocadinho perplexo, é que a exposição tem 2 andares e no andar de baixo tu tens um catálogozinho com todos os itens da exposição e o seu valor monetário. Portanto, eu não sei se aquilo vai estar para venda ou não, espero que não, espero que aquilo seja só demonstrativo, mas não enfim. tenho tanta certeza assim, atendendo à história do autógrafo do Vasco do Hugo Pratt, que apareceu. Olha, falámos do Hugo Pratt. Exatamente. Mas espreitei a exposição até 4 de Abril na Sociedade Nacional de Belas Artes, em frente à Cinemateca, e depois, olhem, vão à Cinemateca já que estão lá. Olha, já que estamos antes de... Em velharias. Deixa-me só aqui falar das velharias, que já que tu não quero estar sempre a falar nas velharias. Não, mas eu gosto muito que tragas as velharias. Parece que tens um livro de cheques aí. Não, isto aqui, o que eu trouxe hoje são duas curiosidades, e uma das curiosidades até um bocadinho mais, que é, uma delas é o envelope onde vinham as revistas Tintin, eram enviadas para os assinantes. Uau. Eu fui assinante da revista Tintin durante algum tempo e depois também trouxe aqui precisamente os recibos das assinaturas, não só do Tintin, como da revista Spirou e da Agência Portuguesa de Revistas do Mundo de Aventuras. Isto, curiosamente, às vezes, e aliás, houve um comentário que foi feito numa rede social por causa de um dos episódios, e às vezes a gente esquece, eu às vezes esqueço-me que já tenho 65 anos e que aquilo que para mim é natural, para muita gente nem sequer as pessoas sabem. E é que esta questão é que nós ficávamos ansiosamente à espera que a revista, aquele grande período das histórias em continuação, que começou com o Mosquito, com o Cavaleiro Andante, com o Diabrete, com o Zorro, com a revista Tintin, com o Spirou, com outras que houve pelo meio, como o Jacto e o Jacaré. Houve imensas revistas, o Pisca-Pisca, etc. Houve imensas revistas e era aquela questão de a gente estar à espera do dia em que chegava a revista, o próprio Mundo de Aventuras, o dia em que chegava a revista para se ler. O Mundo de Aventuras era um bocadinho diferente porque normalmente eram histórias, havia uma grande guerra entre aqueles que queriam as histórias, ler as histórias e ponto final, e depois na semana seguinte era outro herói e era
outra história, e quem gostava de Tintin, que era para ir estar a ler 2 páginas todas as semanas, etc. E é curioso que isso atualmente acho que muita gente não se apercebe de toda essa dinâmica que havia, que era uma dinâmica muito específica. E depois, se calhar, havia pessoas que iam colecionando as revistas e depois só liam a história quando ela estivesse completa. Por exemplo, eu lembro-me que na altura não tinha hipótese, os meus pais, e eu próprio não tinha hipótese, e eu comprava o Tintin e não comprava o Jornal do Couto. Tinhas de fazer escolhas. Porque o Jornal do Couto não era a preto e branco, tinha muitas páginas a preto e branco, não tinha dinheiro para um e para o outro. Claro. Depois ainda apareceu o Spirou também, na mesma altura. Houve ali uma altura que todas elas concorriam, e havia também o Mundo de Aventuras, mas eu não comprava o Mundo de Aventuras, só comprava o Tintin, só tinha dinheiro para o Tintin e tal. E depois, entretanto, os primeiros números que eu tive do Jornal do Couto eram as recolhas que eles próprios vendiam na Feira do Livro com desconto. E então eu comprava recolhas. As 3 primeiras recolhas foram compradas na Feira do Livro, na própria Portugal Press, etc. Depois, mais tarde, vinha comprar as outras depois nos leilões e coisas do género. Mas as inicialmente era quando conseguia juntar dinheiro, e depois ia já com o dinheiro contado à Feira do Livro e comprava as recolhas e tudo. E lá está, era um misto entre histórias em continuação e histórias completas. O Jornal de Couto era diferente, era outro tipo de desenho, era histórias americanas, histórias inglesas, era tudo diferente. Mas havia esta dinâmica. Depois, queria só aqui fazer uma chamada de atenção, que é, por exemplo, este envelope, digamos assim. Que depois vão poder ver nas redes sociais. Que é uma coisa que não tem nada de especial. Eu, curiosamente, eu não guardei este envelope. Isto foi a minha mãe que guardou, porque a minha mãe utilizava o envelope para guardar fotografias e tal, porque o envelope vinha e ela depois aproveitava, guardava para guardar fotografias, para guardar os bordados dela, as coisas de género e não sei o quê. E eu encontrei depois, quando ela faleceu, encontrei lá 2 envelopes, um guardei e o outro, curiosamente, ofereci para o Museu da Banda Desenhada, ofereci ao Paulo Monteiro para o Museu da Banda Desenhada. E é uma coisa muito curiosa que, uma vez, numa conversa com o saudoso José Rui e com o Leonardo de Sá, que é para quem não sabe, é um dos maiores historiadores da banda desenhada portuguesa, e nós estávamos a falar sobre a questão das raridades das coisas, etc. Sim. E o que falava, e o Leonardo, e na conversa nós dizíamos que a coisa mais rara era o álbum editado pela Camarada, do Spirou, do Feiticeiro de Vila Nova de Mil Fungos. Por causa da história, para quem não sabe, a capa desse livro foi desenhada especialmente pelo Francan. E então é raro, porque é procurado por todos os amantes de todo o mundo, procuram o livro. Aliás, eu acho que até eu já vi uma vez à venda o próprio original do desenho. Uau. E aquilo era um valor pornográfico, estavam a pedir por aquilo. Havia quem dissesse que não era verdadeiro, etc. Mas depois acho que havia uma autenticação qualquer que tinha sido feita e aquilo estava à venda, mas era um valor estupidamente alto. E então o Leonardo de Sá dizia que sim, que realmente aquilo era a coisa mais rara, mas ligada à BD, a coisa mais rara, que era uma coisa que sabia-se que existiu, mas que até agora não tinha aparecido. Então o que era? Era uma cinta, que era a cinta que era usada para enviar o mosquito para os assinantes. Ok. Porquê? E é o que acontece também com estes envelopes, que aquilo era uma coisa que... Descartável. Era descartável, ia para o lixo, pronto, o fulano recebia a revista, mandava o envelope fora, da mesma maneira que a cinta era mandada fora. Era uma cinta, de acordo com o que o Leonardo dizia, era uma cinta que tinha um carimbo pronto, tinha o nome, não é? Sim, tinha o nome, sim. E tinha o nome do assinante, e depois tinha um carimbo das edições do Mosquito, e pronto. E sabe-se que ela existia, sabe-se que realmente existiu, mas até hoje, pelo menos até à altura em que eu falei com o Leonardo, nunca tinha sido encontrada nenhuma
dessas, e então era, digamos, a maior raridade ligada à banda desenhada, às revistas, etc. Por aí fora. Okay. Só aqui uma curiosidade. Não, mas é muito engraçado esse envelope, é muito giro. E olha, ainda bem que a tua mãe guardou então. É verdade. As mães nem sempre deitam tudo fora. Às vezes guardam coisas que nós não estamos à espera. Então, e agora vamos aos fumetti, mangá, Comics, TBO. Não, TBO não. Não há TBO. Quadrinhos, é verdade. Vamos começar nos fumetti, com o mestre italiano Milo Manara. É o segundo volume e último da sua adaptação agora dizer o Romance da Raposa. Eu estou muito bem. Do Nome da Rosa, de Humberto Eco, editado pela Gradiva, o primeiro volume. Falei aqui na altura, ainda o Pranchas era um programa de rádio. Este segundo volume em estilo, é uma continuação do primeiro. Acho que não traz propriamente nada de novo, mas o que é que tu achaste desta conclusão? Olha, eu fiquei, digamos, contente porque na altura eu fiquei assim um bocadinho preocupado atendendo a que neste momento o Manara já tem 80 anos. Pois. E fiquei assim naquela, será que ele vai continuar com este traço tão rigoroso, etc. Ou isto vai tentar despachar? Porque ele teve aqui um trabalho, a parte da colorização foi feita pela filha dele. Que acho que é a parte menos interessante, não é? Sim e não. Eu percebo o que tu dizes. As cores não são muito motivantes, mas a ideia aqui também é de passar precisamente um certo cinzentismo. Um certo cinzentismo de Idade Média, do interior dos mosteiros, porque isto é praticamente passado no interior de um mosteiro e é passado no inverno, portanto não há grandes cores aqui, digamos assim. Portanto, eu percebo o que tu dizes, mas acho que até certo ponto as cores são as adequadas para o romance em si. Depois há aqui uma questão, e nós estávamos a falar em off sobre isso, que é, para quem, como eu, já leu o livro, o romance original. O romance original é muito mais cinzento, é muito mais. É um livro que é preciso ter muita atenção a ler. A banda desenhada também não é uma leitura ligeira, também tem de ser lido com alguma atenção, porque é uma adaptação que está muito mais próxima do romance do que o filme. E depois lá está, a questão é que isto são adaptações, portanto não são transcrições do romance, portanto óbvio. Isto tem de ser sempre adaptado. O próprio filme também era uma adaptação. Sim. E pronto, e para ter uma certa dinâmica teve de ser muito adaptado. O romance não é tão adaptado, digamos assim, não há tanta transformação, está mais perto realmente do romance original. Ele aqui, por aquilo que eu já tinha lido até sobre quando foi do primeiro volume, ele teve uma grande pesquisa a nível mesmo de tudo aquilo, da roupa, de todas as sequências, todo o rigor do que era possível e não era possível, o que é que se usava e não usava. Acho que aquilo que eu li é que ele teve perto de um ano só a investigar para a documentação para fazer esta adaptação. E há este pormenor engraçado que ele põe o monge detetive protagonista aqui a ser muito parecido com o Marlon Brando. Ele põe aqui, mas isto depois também é uma piscadela de olhos do Manara, não é? Porque o Marlon Brando foi quem fez o Último Tango em Paris. Exatamente. Não é? O Manara temos sempre aquela questão muito sexual ligada a ele. E aliás, ele também, o Abad Abon, não é? Digamos, o responsável para a abadia, tem a cara do Geoffrey Rush. O Geoffrey Rush que fez aquele filme que é As Penas do Desejo sobre o Marquês de Sade. Exato. Há aqui estes pequenos toques, digamos assim, dele que ele faz. Neste segundo volume aparece-nos aqui uma camponesa que parece uma Miss Universo. Portanto, eu não acredito na Idade Média as camponesas, não deveria de haver muitas camponesas assim, não é? Mas lá está, poderá ser uma interpretação dele de que a visão do Atsu via ali uma escultural rapariga. Ou então é só o depravado Manara como as usual, não é? Será um bocado também talvez isso, digamos que é tudo, mas de qualquer maneira
A obra está muito bem adaptada, está muito interessante. A capa deste segundo volume é muito bonita. Sim, há aqui até deixa-me aqui contar-te uma história muito engraçada. Eu, por acaso, não cheguei a confirmar, mas daquilo que eu sei, os 2 livros foram publicados na revista Linus, em Itália, antes de saírem álbum. E então é engraçado, porque o Manará e o Hugo Pratt e o Eco todos estiveram ligados à revista Linus. Exatamente. E então o Eco não era amigo do Manará, mas era amigo do Pratt, mas conhecia o Manará, Claro. conheciam. E então há uma história muito engraçada que o Manará contou, que ele não conhecia o Eco, não eram amigos nem nada, mas então uma vez a diretora do Linus pediu ao Manará para se ele arranjava um original para oferecer à filha do Eco, e ele não conhecia, ofereceu um desenho, um original dele, que eu faço ideia qual é que seria. Mas pronto. E então, depois, quando a primeira vez que eles se conheceram, que o Eco conheceu o Manará, ele quando se apresentou, e então o Eco disse assim: Manará, foi você que deu aquele desenho à minha filha. E ele depois é que descobriu que a filha tinha 15 anos. De maneira que ele diz que ficou super atrapalhado. O Manará diz que ficou super atrapalhado porque realmente, e com o comentário do Eco, deve ter pensado que se calhar não tinha sido o desenho mais adequado para oferecer. Pronto, é uma história, uma curiosidade aqui do cruzamento do Manará com o Eco, não é? Mas pronto, ele próprio reconhece que quando fez esta adaptação teve de fazer muitos cortes que às vezes até foram dolorosos, mas que se não fosse Estamos assim... a falar de um romance para aí com 500 páginas adaptado para 2 livros. Tem que se não tivesse feito esses cortes, que teria o triplo das páginas. Portanto, isto aí seria uma obra. Outra coisa que eu acho muito bem, e a Gradiva acompanhou a edição original, foi eles terem feito isto em 2 volumes. Basta ver que este segundo volume sai com 1 ano e meio de atraso em relação ao que estava previsto inicialmente. Portanto, também estamos a falar de uma pessoa com 80 anos que não deve estar a trabalhar ao mesmo ritmo que trabalhava antes. E também poderia acontecer alguma coisa que impedisse o Manara de fazer o segundo livro, não é? Por isso é que eu também fico muito contente, porque acho que a obra está homogénea. Eu já tinha lido o primeiro, mas voltei a reler os 2 livros, e a obra está homogénea. Não se nota aqui quebras destes 2 anos e meio, não é? Sim. Não se nota uma quebra de qualidade, nem de desenho, nem nada. Mas mesmo assim, tu dizes isso, mas o desenho não é propriamente... É o desenho do Manará, estonteante. não é? Também lá está o próprio texto, o próprio enquadramento da história não permitia muito mais divagações. Verdade. Não sei se sabes, mas o Manará já está a trabalhar num novo livro. Ok, não sabia. Não sabias? Pronto, então eu vou-te dizer qual é, porque é um episódio do Sin City. Ok. Portanto, aos 80 anos está a fazer o episódio do Sin City. Portanto, vamos ver. Podemos perguntar ao Frank Miller quando ele vier cá, se chegar mesmo a vir, mas o que é que ele acha parece sobre isso. É mesmo um episódio do SimCity, do Frank Miller, que ele está a desenhar. Portanto, muito bem. É uma curiosidade, digamos assim. Sim, senhor. Deixem-me só aqui interferir na conversa, porque depois de gravarmos o Luís ainda me pediu para acrescentar outra coisa que não falámos na gravação, mas tínhamos falado antes do início da gravação, que é a edição francesa do O Nome da Rosa. Tem um prefácio do Jean-Jacques Hano, que fez o filme com o Sean Connery e o Christian Slater que nós mencionámos. E pronto, o Luís pediu para dizer que era algo que tinha pena de não ter falado, porque achava estranho, porque era até um prefácio longo sobre o filme e sobre a sua relação com o romance do Humberto Eco, que achava estranho estar de fora da edição da Gradiva desta banda desenhada. Bom, vamos lá retomar a gravação. É uma obra para descobrir a história e talvez depois
suscitar o interesse de ler o romance original. Sim, eu Pode gosto, ver o filme. eu já gosto agora. muito do Humberto Eco, conheço mais o trabalho dele como ensaísta do que como ficcionista. Há um texto que foi o que eu mais gostei de ler na faculdade há 10 anos já, que foi um texto em que ele disseca os livros do James Bond. Foi numa cadeira que eu fiz opcional, porque eu sou de Ciências da Comunicação, mas fui fazer uma cadeira de literatura com o Ruizinho, que era Literaturas Marginais, e esse foi o melhor texto que li na faculdade. Uma curiosidade de um comentário que eu li, e realmente faz muito sentido, é que o Nome da Rosa já está a deixar de ser apenas um livro. Já está é um a ser franchise. uma marca. Porque desde o filme, a série de TV, o livro em si, agora a banda desenhada, A uma ópera. ópera que foi estreada o ano passado e parece que há um musical também. Quer dizer, já estamos aqui a falar de uma marca e não já de um livro de literatura só. Imagina o Nome da Rosa num musical de Andrew Lloyd Webber. Pois, não sei, já acho tudo possível. Ou do Filipe Laféria. Pois, por exemplo. Enfim, edição Não da, tens ideias. edição da gradiva do Nome da Rosa. Agora vamos à mangá. Neste caso ao Shonen, a uma série para rapazinhos jovens que se chama Dan Dadan. Era uma das séries mais aguardadas pelos fãs portugueses de banda desenhada japonesa. Ia de vir agora atrás este Dan Dadan de Yukinobu Tatsu, que chega a Portugal já depois de ser um grande fenómeno a nível mundial, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos e com 21 das coletâneas dos capítulos quando são publicados em revista. Desculpa interromper. 10 milhões de exemplares vendidos e 360 milhões de leituras digitais. Pois, que isso também é outro campeonato. Mas mesmo assim, mesmo já nos números físicos, já é impressionante hoje em dia. Esta série que, enfim, eu percebo porque era tão aguardada. Temos aqui duas personagens numa aventura que envolve fenómenos alienígenas, coisas místicas, que a mim, honestamente, me diz muito pouco. É o tipo de leitura que se calhar eu teria gostado muito se eu tivesse lido para aí há 10 anos. Hoje acho um bocadinho mais do mesmo, mas é extremamente ritmado, muito dinâmico, com alguma originalidade nas personagens e, enfim, talvez tenha curiosidade para ler os volumes a seguir, mas não sei, parece que não é bem para mim. Não sei o que é que um sexagenário terá a dizer em relação a este Dan Dadan. Então, olha, a primeira coisa que eu digo é que se isto tivesse saído quando eu tinha 15 anos, eu tinha delirado. Eu e os meus amigos, isto tinha sido... Claro que não íamos todos comprar, porque não tínhamos dinheiro Era para um que isso. comprava Era e um que rodava comprava e pelos aquilo outros. andava a rodar pelos outros todos, mas toda a gente ia ler. Deixa-me só dizer que eu lembro-me perfeitamente na escola, quando nos últimos extratores das revistas Disney em Portugal, de eu comprar uma revista e aquilo circular pela turma toda. Exatamente, mas era como acontecia connosco. Isto é uma comédia de ação, ao fim e ao cabo, sim. com os apontamentos românticos e sexuais, porque há muitas piadas que estão abaixo da cintura. Não é? Sim, porque isto é aquele tipo de história que é para jovens rapazes. E nota-se, isto é não delirante. Isto é delirante. Visualmente tem coisas muito bem conseguidas. Eu não tenho a certeza que vá comprar. Por mim, aos 65 anos, não tenho a certeza que vá comprar os próximos volumes. Sim. Apesar que, confesso uma coisa, eu na net... tu podes ler os 3 primeiros e os 3 últimos. Os 3 últimos, posso dizer... Estás a falar dos capítulos. Dos capítulos. O 229 saiu agora no dia 16 de março. E o 230, que é o próximo, vai sair no dia 30 de março. E consegues ler, até em português mesmo e tudo, e o desenho é muito melhor do que aquele que está no primeiro. Isto implica, tem de haver uma evolução aqui, Já não é? estamos a falar de 230 capítulos, Sim. portanto já houve mais do que evolução. E isto começou a ser publicado há 5 anos, não é? Em 2021, Pois. exatamente. E o que eu te posso dizer, não tenho a certeza que vá comprar os outros. Mas se eu tivesse 15 anos... Eu também deliraria. Eu ia delirar com isto. Eu ia dizer, tenho a certeza que era tema de conversa na escola, coisas do género. E isto é muito engraçado, tem partes muito, muito giras. Eu consigo compreender e achar graça. Eu acho graça a elas. Sim. E há algumas que fazem-me sorrir, mas que eu sei que aos 15 anos eu ia delirar. Sim. Tem coisas muito, muito giras.
Sim. Mas repara, eu também não estava a querer menosprezar. Não, nada disso. Mas... Acho interessante, mas lá está. Mas menosprezar não. Há bandas desenhadas que não são para todos os públicos, são para públicos específicos. Óbvio. E não é por isso que deixam de ter qualidade. Exatamente. Pronto, exatamente. E aliás, esta é uma banda desenhada que é feita para jovens, para jovens, não é para sexagenários como eu. Epá, haverá sexagenários que gostam e há outros que não. Mas, por exemplo, no comunicado que a Devir mandou deste Dandadan, falam de que em 2025 foi a terceira mangá mais vendida depois do One Piece e Jujutsu Kaisen. O One Piece eu acho que é uma coisa à parte, é uma coisa muito especial e original que de facto está num território à parte. O Jujutsu Kaisen para mim já é um bocado arroz, e este é muito mais interessante que o Jujutsu Kaisen. Acho que é muito mais divertido, muito mais estimulante, consigo ver ali alguma originalidade e algum toque especial que no Jujutsu Kaisen não vejo tanto, mas lá está, só li os primeiros e depois abandonei. Confesso que algumas coisas que eu vi é que neste primeiro episódio é engraçado, mas que até depois para a frente vai melhorando. Claro, é a base como todas as séries. Sim. Apesar de depois, entretanto, mais para a frente já se queixam que algumas coisas começam a ser repetidas. Fillers, não é? Em 230 capítulos é evidente que vai haver coisas que vão se repetir. Claro, os enxoriços nestas séries são muito normais. Há aqui o próprio autor diz que se inspirou muito em coisas do Jiu-Jitsu. O próprio desenho, há ali algumas partes que realmente faz lembrar, e do Ultraman, daquela série mítica, série japonesa, que já teve várias terá sido aí que ele foi buscar muitas das cenas da ação, digamos assim. Lá está, uma série que se apresenta com 10 milhões de cópias em circulação, alguma coisa a ter para conseguir esses números, não é? Claro, não, e é muito mais interessante perceber que este Dandadan, com tão pouco tempo de existência, já conseguiu chegar a tanta gente, porque o One Piece já tem quase 30 anos, é diferente. Agora, se de facto se mantém interessante ao longo da sua jornada, pronto, enfim, há muita gente que queria ler o Dandadan, foi uma série que eu sempre ouvi falar, e acho que até tive um convidado aqui que já tinha falado do Dandadan há muito tempo. Portanto, aproveitem, entretanto já vai sair o segundo volume em português, e é isso. É uma compra engraçada para os jovens, vão delirar, de certeza. E por falar em jovens, tu quiseste agora trazer um livro de que, eu vou dizer, antes de dizer que livro é que é, no dia em que tu me falaste disto, no dia anterior, eu estava com um amigo numa livraria e ele falou-me exatamente: epá, tu já leste as bandas desenhadas que estão a fazer à volta do Avatar da Lester Bender? E eu pensei: não, porquê? Porque já não ouvia falar disso há anos. Epá, não, aquilo está muito a giro e não sei o quê e tal. Eu fiquei: pronto, ok, está bem. E depois, de repente, percebo que o Luís Bernardino, afinal, também quer falar da banda desenhada de Avatar da Lester Bender. Não confundir com os filmes do James Cameron, porque não tem nada a ver. Isto é uma série da Nickelodeon que deu origem a um filme terrível do M. Night Shyamalan, que na altura não se pôde chamar... E uma série de televisão também. Em imagem real, sim. Imagem real, que também não é das melhores. Mas o filme, na altura do Shyamalan, foi curioso, porque como foi pouco depois do Avatar do Cameron, não se podia chamar Avatar no título, teve só de ser Lester Bender. E esta banda desenhada, lançada pela Nuvem de Letras, o primeiro volume, diz que são acontecimentos depois do final da série original. Tem na autoria Jin Luen Yang, mas não falam aqui de desenhadores, não percebi. Não, é uma equipa. É uma equipa que não tem nome. Sim, okay. sim. Apesar que, entretanto, nós estamos aqui a falar neste momento já vai em 8 destes volumes. Acho que é a partir do quinto ou do quinto já começam a ter nomes de desenhadores. Um desenhador mesmo próprio, já não é uma equipa. Mas por que raio é que tu quiseste ler isto? Não, nada contra isto, mas porquê que o Luís Bernardino, com 65 anos, quer ler o Avatar da Lester Bender? Lá está, isto aqui propriamente não é uma mangá. Não é, digamos que é um meio caminho entre uns cómics e uma mangá. Digamos que é uma mistura das duas coisas. Meteram as duas coisas num misturador e puseram a trabalhar e pronto. Eu confesso que quando a série passava eu era miúdo,
nunca me chamou muita atenção por causa desse misto de coisas que eu já vi outras pessoas fazerem melhor, mas Exato. a série tem o seu culto e... Não, depois o que tem é que e a série é talvez o mais conhecido, não é? Digamos, não se pode dizer que seja um anime também, não é? Porque também não é anime. Exatamente. Mas anda lá na vizinhança, digamos assim. E o que acontece é que estes livros são a continuação, ou seja, tu para teres uma melhor... Podes ler independente, são histórias independentes e consegues compreendê-las, mas digamos que será melhor se vistes a série, se vistes o filme, consegues compreender melhor, portanto, o filme ou a própria série de imagem real também, consegues compreender melhor. E depois o desenho é um desenho muito puro, digamos assim, muito, não é aqueles desenhos assim, é para todos os públicos, etc. E a história consegue ter um certo dinamismo e consegue aqui até apontar algumas questões e são interessantes ao fim e ao cabo para os jovens de levantar, porque desde das questões de namoros, o que é mais importante, se é continuar com o namoro, se é continuar a própria questão de o que é que ele faz, se vai matar ou não vai matar, se a própria interrogação que ele se faz entre a promessa que fez e as defesas que faz. É interessante, a própria história é muito interessante. Saíram já os 3 primeiros volumes. E tu ficaste com vontade de ler os outros? Tenho alguma curiosidade em ler os outros. Claro que isto é aquela coisa, como também, já que estamos a falar do Humberto Eco, que ele disse, não é? Tantos livros para ler e tão pouco tempo. Maneira que às vezes fico um bocado na dúvida. Isso foi ele ou foi o Almada Negreiros que disse isso? Não, tenho ideia que foi o Humberto Eco, por acaso. Posso estar a dizer um grande disparate, que isto agora também há aí tanta coisa, mas tenho ideia que foi ele, porque ele tinha uma biblioteca gigante. Há um filme incrível sobre a biblioteca dele mesmo, não é? E aliás também poderia ter sido o Pacheco Pereira, poderia ter dito isso, que também é outro grande apreciador de banda desenhada, que também tem uma biblioteca que... Olha que... É uma, nem um nem outro. Não, nem um nem outro. Frank Zappa, de acordo com o citador. Enfim, cada um... O Frank Zappa conhecia outra, mas não posso dizer lá aqui. Mas pois eu também conheço outras dele, que também não posso dizer aqui. Então, achas que vale a pena descobrir? Acho que sim. Acho que Os Jovens é mais uma série que talvez seja interessante dar uma olhada dela, para variar. Tanto do Dan, ou do One Piece ou qualquer coisa, é outro tipo de desenho, é outro tipo de história. Isso fez-me lembrar agora do Dan. Estava a lembrar da música do Darth Vader. Sabes o que é que o Darth Vader vai comprar a uma padaria francesa? O que é que ele pede? Não. Pam, 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 tar. Bom, enfim, eu acho que esta piada é muito boa. Vamos ao último livro, que é... Deixa-me só aqui acabar dizendo, só fazendo aí um comentário, que é a história é muito dinâmica e realmente há uma coisa que às vezes nós falamos aqui tanto de alguns livros, é que as personagens têm realmente substância. Encontras aqui estas personagens, que há algumas coisas que às vezes temos aqui alguns livros que nós até achamos que os livros são muito bons e depois descobrimos que não, são pouco desenvolvidas, não têm grande tema, não, pronto. E aqui há substratos. Há realmente personagens que tu ficas curioso do que é que irá acontecer e vês eles a terem determinadas atitudes e determinadas posturas e tudo. Há realmente personagens com substância. Por isso, aqui, por aí, merece a pena ler isto. Sim, senhor. Portanto, editado pela Nuvem de Letras, o Avatar The Last Airbender. Vamos ao último livro, que é muito menos divertido do que os 3 últimos livros de que falámos aqui hoje. É um livro que foi vencedor do Prémio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos em 2023. É o Como Pedra, do Lucas Johannathan, que foi editado pela Polvo no final do ano passado. Entretanto, anunciou-se em 2024 uma adaptação ao cinema com argumento
argumento e realização de Fábio Alon, que entretanto não se sabe nada desse projeto, mas podemos ler a banda desenhada, e é uma banda desenhada que não só remete para alguns clássicos da literatura brasileira, como As Vidas Secas do Graciliano Ramos ou outros livros, mas também alguns filmes brasileiros, porque vamos ao sertão nordestino, já não chove há muito tempo, o livro começa e já estamos há 300 dias sem chuva, e o livro, o estilo do Lucas Johann Nathan, para contar esta história, é também muito amarelado, muito amarelo torrado, para denunciar essa secura, a terra árida, e também o problema que vai estar no centro desta história. Temos um casal que tem uma filha que está com uma doença que ninguém sabe muito bem o que é, mas essa doença impede a filha de se mover e de falar, portanto está como um vegetal. Este casal, que temos uma personagem que é o Cristóvão, ou Cristo, e a mulher, que não sabemos qual é o nome dela, o que também diz muito sobre o papel da mulher nesta vida um pouco desesperada. E temos estas duas pessoas que estão à espera que chova para conseguirem continuar a sua vida, para que os animais também possam ter água, para que as colheitas aconteçam, e a filha neste estado, e esta história acaba por ser uma reflexão sobre a importância da fé num sentido um pouco mais negativo. Não sei se vais concordar comigo ou não, mas há muito aqui uma reflexão sobre como há pessoas que se aproveitam da desgraça dos outros para ganharem o seu quinhão. É uma história que ao mesmo tempo nos remete para uma série de referências, mas tem um substrato muito próprio, é um retrato de seres humanos em situações de limite que impressiona muito, não só nas cenas de diálogo, mas também em todos os momentos sem diálogos, mas extremamente bem desenhados. É uma história emocionante, e é engraçado como o final da história acaba também por refletir sobre o tema da fé, tornando a coisa ainda mais dúbia. Não vou contar nada, que é para não estragar, mas de repente parece que os milagres parece que se está a justificar e a não justificar aquela crença, mas o autor deixa para nós o papel de julgarmos o que aconteceu e o que é que estas personagens fazem. Eu acho que é uma belíssima história, fiquei extremamente surpreendido, e é isso. O autor é um ano mais velho do que eu, é de 94, licenciou-se em Comunicação Social, mas a sua paixão é a banda desenhada. Entretanto, ele no Brasil já lançou outro livro no final do ano passado, o Ouroboros. Entretanto, está este publicado pela Polvo. Pois... lá está, tu trazes estes livros e depois a gente podemos estar aqui temos muita coisa aqui para falar. Para falar, exatamente. Há muita coisa para falar neste livro. Olha, este livro, confesso-te que para aí a meio, lembrei-me logo de um filme que passava eu vi imensas vezes quando era jovem na televisão, que era O Pagador de Promessas. Sim. De um filme dos anos 60. Dos poucos filmes brasileiros a conseguir a Palma de Ouro em Cannes. Exatamente, que tinha muito esta vertente da exploração da fé. Nós estamos aqui a falar de um país-continente. O Brasil é um país-continente. Uhum. E a questão é que nós muitas vezes, quando olhamos para as coisas, olhamos com a nossa visão de portugueses de pequeno... Do pequeno retângulo à beira-mar plantado. Exatamente. E as coisas são completamente diferentes. E estamos aqui a falar de algo de pessoas que estão isoladas no meio de um país. Eu dou-te uma imagem, por acaso agora, enquanto estavas a falar, eu estava-me a lembrar disso. Dou-te uma imagem de uma amiga da minha mulher, portuguesa, que foi viver para o Brasil e casou-se no Brasil, etc. por aí fora. E a primeira vez que o marido depois veio cá, como já te disse, e como talvez as pessoas mais ou menos sabem, eu moro em Carcavelos, então nós uma vez fomos até Lisboa, viemos ao centro e tal, e estávamos ali na Baixa, no centro de Lisboa. E depois andámos ali a ver aquelas, ainda não havia, isto foi já uma série de anos, não havia aquela onda de turismo ainda que há agora no centro de Lisboa, nem nada, e nós andámos ali e tal, fomos ali lanchar e depois viemos embora. E nós arrancámos do Rossio, não é? Arrancámos do Rossio e viemos apanhar a A5 e, portanto, atravessámos o Monsanto. Uhum. E ele vira-se para mim e diz-me assim: incrível, pá,
como é que vocês têm aqui uma floresta no meio da cidade? Porque para ele, aquela distância, desde o Rossio, que era o centro da cidade, até ao Monsanto, para ele aquilo ainda era o centro da cidade. Pois. Ele achava que nós morávamos na cidade. Sim. Quer dizer, a distância que nós levávamos do centro do Rossio até a Carcavelos, ele achava que aquilo era o centro da cidade. Porque nós, mas vocês moram no centro. Eu, não, pá, isto já é outro conceito. Pá, estamos longe de Lisboa. Longe. Ele para ele, então eu tenho uma mora perto. Não, meu irmão mora no Porto, são 300 km. Então eu moro aqui ao pé. Pois, eu, não, é de sensação de distância muito diferente. As dimensões são completamente diferentes. Quer dizer, ele para vir apanhar o avião, ele andou um dia de autocarro desde o sítio onde ele estava até vir ao aeroporto mais próximo. Era um dia de autocarro, estás a perceber? Pronto, é estas dimensões que a gente às vezes aqui esquece um bocado. E aqui estamos a falar de um livro que tem por cento o interior do Brasil, que está longe de tudo. E que depois, ainda por cima, tem tudo e mais alguma coisa. Como tu disseste muito bem, a questão da fé das pessoas. A fé das pessoas lá é completamente diferente da de São Paulo ou da do Rio de Janeiro, etc. Por aí fora. Porque tem uma carrada de influências da própria Igreja Católica, mas depois também dos movimentos evangélicos, mas depois ainda há aquelas zonas que ainda têm a influência dos índios. Exato. Também, e de outras coisas, dos xamãs, etc. Quer dizer, aquilo chega ali um banho da cultura que há ali alturas em que a pessoa, e em situações de desespero, a pessoa vira-se para tudo e mais alguma coisa. Exato. Portanto, nós cá também, houve alturas que havia assim, e segundo parece também ainda se continua aí a aparecer volta e meia coisas em sítios esquisitos. Sim, em momentos de grande desespero. Está sempre ligado. Mas aquilo ali, a dimensão é muito, muito grande, o isolamento é muito, muito grande e, portanto, é muito natural que nós encontremos este tipo de histórias e realmente aqui está muito bem representada e como te digo, lembra-me logo desse filme, do Pagador de Promessas, em que, não sendo propriamente a mesma coisa, mas essa interioridade estava muito representada, essa... Eu não diria ignorância, mas era o desespero O desespero que leva a tentar encontrar qualquer soluções. Coisa, uma solução qualquer, etc. Sim. Mas é engraçado, e voltando a não querer fazer spoilers, mas é engraçado o que o final da história diz sobre o que nós acabamos de ler, mas deixa ao nosso julgamento isso. É engraçado, porque pronto, há ali coisas que acontecem e tu ficas a pensar, mas afinal quem é que tem razão? Mas a história não está a dizer isso. Pois, ele inclusive, este livro esteve em Angolém, não sei se é em 2024, fez parte dos livros selecionados para concorrerem, portanto, a Angolém, e acho que faz todo o sentido que isso tenha acontecido. Graficamente é um livro fantástico, gosto muito do estilo criado para isto e a junção das cores, e além disso, a edição da Polvo tem duas capas diferentes. Tu tens uma capa alaranjada, eu tenho uma capa amarelada. O Lucas merece também ser referido porque foi alguém que subiu a pulso, digamos assim. Ele tem uma licenciatura em publicidade. Publicidade e propaganda. É, propaganda, mas pronto, aqui nós é melhor só dizermos a publicidade. Porque a propaganda que antes cá em Portugal tem outro sentido. Sim, claro. Pejorativo. Mas foi alguém que começou, quando tentou começar a banda desenhada, começou por fazer edições online para tentar realmente, porque nenhum editor lhe respondia. Portanto, pelos vistos, não é só cá os editores portugueses que estão assim um bocadinho a dormir. Sim. Pronto, pelo menos digam sim ou não. Pois. Agora não responder é que não é nada. Exatamente. Mas pronto, mas ainda bem que ele sim. começou realmente a tentar publicar na net e depois aconteceu o contrário. Portanto, chamou a atenção e depois foi contactado realmente por editores. E, entretanto, já é a segunda ou terceira obra que ele faz e parece que neste momento já está a tentar já a fazer mais outro livro. Sim, não é? sim. O Lucas tem uma curiosidade que é, ele faz as preparações em papel, mas depois trabalha só em digital. Quando faz portanto, mesmo o livro, quando passa mesmo para o definitivo, ele só trabalha em digital. É cada vez mais habitual isso. É normal.
Perde-se nas assim. posições, mas ganha-se nos livros. Luís, pronto, é isto. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. E ficamos muito bem. Muitos livros variados, muito boa conversa e pronto, voltas daqui a 15 dias, não é? Cá estarei novamente com mais fumetti, mangá, tebeus. Os fumetti é mais por causa do prato. Sim, exato. Isso está sempre lá, está no meio de nós. Para a semana teremos conversa com um convidado, um autor de BD, se não haverá de se arranjar outra alternativa. Luís, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, boas leituras. Boas leituras e para os ouvintes, até para a semana e uma boa semana.